Olá, colegas da comunidade do QGIS, fazendo esse vídeo aqui para tirar uma dúvida que apareceu lá na comunidade do QGIS, onde um colega ele diz o seguinte: ele precisa rotular as ruas de um bairro específico e não de todos os bairros, como está aqui no meu exemplo, que eu tenho esses bairros todos aqui do município de Caucaia e todas essas ruas, e o rótulo ele aparece para todas as ruas. Mas e se eu quisesse rotular apenas o bairro centro, as ruas que passam no centro? Como que eu faria isso? Muitas pessoas podem dizer: você adiciona um campo na rua, né, na camada de rua, e coloca lá o bairro e bota um filtro lá nos bairros. Só que ele deixa bem claro que na tabela de atributo dele, assim como que está aqui na minha, ele não tem o nome do bairro e provavelmente ele não pretende gravar o nome do bairro na estrutura da tabela de atributos dos logradouros. Então, aqui na minha tabela está idêntica a que ele deve estar trabalhando. Eu tenho um ID para cada rua e eu tenho o nome da rua. Para o bairro, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho um ID para o bairro e um ID para o nome do bairro e um campo para o nome do bairro. Então, eu tenho um nome e ID nas duas. Não tem campo nenhum que referencie o bairro dentro da camada de ruas, né? E como é que a gente pode chegar num resultado como esse daqui que eu vou mostrar para vocês, onde eu tenho apenas os rótulos das ruas que passam, no caso aqui, no centro da Caucaia? Ou, por exemplo, se eu quiser modificar, e aí eu já vou mostrando como é que eu cheguei, se eu quiser apenas as ruas do bairro vizinho, que é o Itambé, como que eu chego num resultado como esse, né? Veja que eu modifiquei a função e o rótulo saiu do centro e veio para cá. Todas as ruas estão aqui presentes, eu continuo podendo acessar as informações da rua, só que o rótulo aparece apenas nesse e eu não modifiquei nada a estrutura da minha tabela de atributos. Então, a mágica para isso daí, que não tem mágica nenhuma, é apenas lógica, né? A gente vai trabalhar com um rótulo baseado em regra. Eu vou criar uma regra para definir onde que esse rótulo vai aparecer e onde ele não vai aparecer. Então, nesse filtro eu vou adicionar uma expressão. Essa expressão eu vou adicionar aqui na descrição do vídeo, onde eu vou usar uma função chamada aggregate, que está aqui nas agregações do QGIS, né? Essas funções elas estão presentes desde o QGIS 1.18. Aqui eu estou usando o 3.4.8, se eu não me engano, e eu vou usar essa função chamada aggregate. Na documentação dela, ele já diz a finalidade dela, que é retornar um valor agregado, que ele é calculado usando feições de uma outra camada. É justamente o que eu preciso. Eu preciso de um valor agregado do bairro, esse valor eu preciso agregar na minha camada de ruas, que no caso é o nome do bairro, para eu poder trabalhar com um filtro, né? Isso sem modificar a tabela de atributos, embora você possa usar essa função para alimentar a tua tabela de atributos também. Se você quisesse o nome de todos os bairros onde aquela rua passa, você poderia usar essa função, só que no lugar de usar como um filtro do rótulo, você poderia usar como uma função na calculadora de campos para alimentar um campo específico. Mas vou seguindo aqui o exemplo que é somente para filtrar os rótulos, e depois eu faço outros vídeos usando essa função. Vamos só entender um pouco, né? Porque só copiar e colar isso daqui, se a pessoa não entender, ele não vai conseguir usar para outras funções. O aggregate ele precisa de uma layer, que vai ser a camada que eu vou referenciar, né? E ele diz aqui na documentação, ele é bem claro, é uma linha que representa a outra camada, que você vai usar o nome da camada ou o ID da camada. É mais fácil usar o nome, mas você pode usar o ID puxando aqui pelas camadas do mapa. No bairro, ele tem um ID específico para ele. Só que vamos trabalhar didaticamente usando o nome do bairro. O problema de usar o nome é que se você mudar o nome aqui, a função deixa de funcionar. Se eu mudar bairro para B maiúsculo e não alterar aqui, ela deixa de corresponder. Então, vamos voltar para a documentação. A camada igual ao bairro. Aggregate, eu posso usar qualquer uma dessas funções de agregação. Como eu vou agregar um campo que é texto, que é o nome do bairro, eu vou usar o concatenate, que ele faz um join
de uma string usando um concatenador. Como eu vou usar o concatenate, eu vou ter que usar o concatenador aqui, embora ele seja opcional. Eu vou precisar também de uma expressão. A expressão ele diz que ele pode ser uma subexpressão ou o nome do campo que vai ser agregado. Então, layer bairro, função o aggregate, a expressão vai ser name, que na minha tabela é o nome do bairro. Como eu estou usando o concatenate, eu tenho que explicitar qual vai ser o concatenador, que vai ter aqui a vírgula. Isso vai fazer com que, por exemplo, eu tenha uma rua A que passa no bairro A, bairro B e bairro C. Como é que ele gravaria essa expressão? Como eu estou usando concatenador uma vírgula, ele iria retornar lá na tabela de atributo isso daqui. Na coluna bairro, por exemplo, ele ia trazer para mim bairro A, bairro B e bairro C. Isso porque a rua passa por 3 bairros, né? Então ele vai concatenar o nome dos bairros para mostrar para você isso daí. Então eu tenho que explicitar aqui qual é o concatenador e eu tenho que dizer qual é o filtro, né? Eu vou trabalhar com o filtro intersects, onde ele vai retornar isso daqui apenas para as ruas, né, cuja geometria intersecta com a geometria do bairro. E eu estou chamando aqui a geometria do bairro usando essa função parent, porque ele deixa bem claro aqui, ó, que você pode acessar as feições da camada que você está referenciando usando essa variável @parent, né? Então, com isso daqui, eu conseguiria já trazer o nome do bairro para o rótulo. Tá aqui, Tabapuá, Brasília 2 é o nome de um bairro que consta aqui na minha tabela de bairros. E como eu quero filtrar, e essa função é só para retornar o nome, eu tenho que filtrar. Então eu vou trazer aqui tudo isso aqui. Se o bairro for igual a centro, ele vai mostrar para mim lá o rótulo. Vou aplicar, vou dar um OK. Rapidamente ele já faz o cálculo todo e mostra para mim. Algumas ruas ele não está mostrando, né? Por exemplo, essa daqui ele não está mostrando o rótulo. Por quê? Porque provavelmente a geometria dela ultrapassa o centro e vai para outros bairros. Então o resultado não é igual ao centro. Então eu teria que modificar um pouco essa estrutura e trabalhar com o alike, né? Que ele vai buscar no texto que ele retorna alike. Vou usar o sinal da porcentagem no começo e no final, que ele vai... Todas as ruas que retornar alguma coisa relacionada ao bairro centro, ele vai mostrar. Se eu der um OK aqui, ele vai modificar e vai trazer mais ruas. Então, pegou Rua Góes aqui. Por quê? Porque um pedacinho dela passa aqui pelo centro. Rua Félix Gomes, porque tem um pedacinho dela, bem pequenininho, que passa aqui no centro, que toca, né, essa feição. Então você pode modificar lá qual o algoritmo que você vai querer usar. Você pode usar o contains para trazer só o nome das ruas que estão realmente apenas dentro desse bairro. O intersect, que vai pegar todas as ruas que tocam, né? Então aí você pode modificar a sua expressão da forma como você achar mais conveniente. Mas com essa função aqui de agregação, você elimina a necessidade de usar um plugin, elimina a necessidade de modificar a tabela de atributos, né, e dá uma maleabilidade para várias outras funcionalidades. Aí você diz, na série, você conseguiria trazer isso daqui para a tabela de atributos dos bairros? Sim, vou copiar e vou colar aqui. Vou copiar e vou levar, vou modificar agora a estrutura da minha tabela de atributos e vou criar um novo campo, né? Vou criar um novo campo chamado bairro. Ele vai ter que ser texto, ele tem que ser bem grande. Vou colar aqui. Mais uma vírgula, faltou uma chave aqui. Vou dar um OK e a gente vai ver o que é que vai acontecer. Vai demorar um pouco, ele está calculando aqui embaixo. Na versão nova do QGIS ele tem esse indicador da porcentagem, né, dos cálculos. Isso é muito bacana, você fica sem entender, será que travou, será que não travou? 100%, e ele me retornou aqui, ó,
o bairro, né? Os que não tem bairro, não estão presentes em nenhum bairro, ele não traz, mas os que estão em algum bairro ele traz dessa forma. E como eu falei, ruas que estão em mais de um bairro ele vai retornar desse jeito: o nome do bairro X, vírgula, o nome do bairro Y. E no caso de ruas que estão em mais de um bairro, ele vai trazer também várias ruas: bairro 1, bairro 2, bairro 3, bairro 4, bairro 5, para essa via aqui, que é uma CE, e vai cortando todos esses bairros, ele traz isso para vocês. Então fica aí a dica de uma expressão fantástica que tá no QGIS aí há um tempão e eu não via nenhum material dela aqui na comunidade brasileira, e serve para resolver aí a dúvida do nosso colega e serve para N outras funcionalidades que vocês queiram trabalhar no QGIS.